o doador de tudo. Mais um dia se inicia. E ponho-me debaixo da cruz do meu Redentor, de onde descem continuamente fluxos restauradores, onde o bálsamo é vertido sobre cada ferido, onde novamente me lavo no sangue que tudo purifica. E asseguro que não vês em mim nenhuma mancha de pecado. Ainda um pouco e irei para a tua casa, e não serei mais visto. Ajuda-me a cingir os lombos do meu entendimento. Acelera meu passo, correr como se cada momento fosse meu último. Que minha vida seja alegria, e a morte a minha glória. Agradeço-te pelas bênçãos temporais deste mundo. O ar refrescante, a luz do sol, o alimento que renova as forças, o tecido que veste, a habitação que abriga, o sono que restaura, o palho estrelado da noite, a brisa do verão, a doçura das flores, a música do fluxo das águas, o alegre afeto da família, parentes e amigos. Coisas animadas e inanimadas ministro em prol do meu conforto. Meu cálice transborda. Esforço-me por não ser insensível a essas misericórdias diárias. Tua mão concede bênçãos, teu poder afasta o mal. Trago o meu tributo de gratidão e graças espirituais. A plenitude do calor da fé, a presença consoladora do teu Espírito. A tua força restringindo-me à vontade. Tua proteção dos ataques do inferno. Louvado sejas, meu soberano Deus. Essa é mais uma das belas orações de um daqueles homens que viveram antes da gente, que não possuem compromissos com seus egos, com as suas vaidades, simplesmente estavam escritas. Orações que voltavam simplesmente a agradecer a Deus e louvá-lo por aquilo que ele era, por aquilo que ele é e por aquilo que ele sempre será, não por aquilo que ele pode oferecer. Quando nós compreendemos o que Deus é, nós o adoramos, não por aquilo que ele pode nos oferecer, mas simplesmente por aquilo que ele já nos ofereceu. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado mais um dia. Continuando a nossa meditação diária, nós vamos agora ao livro de número 39, terminando dessa forma o Antigo Testamento, um panorama do Antigo Testamento. 39 dias meditando nas Sagradas Escrituras, conseguindo dessa forma ter uma visão global do que se trata o Antigo Testamento. Que você possa crescer em conhecimento e continuar dia após dia a meditar nessa realidade. Esse livro de Malaquias, que antecede a vinda do grande Messias, onde posteriormente haveria de ocorrer os 400 anos de silêncio. Nós vamos ver Deus confrontando e restaurando o coração do seu povo. O povo que ele volta a ser chamado de Israel. Não sei se vocês notaram essa questão quando vocês se deparam lendo Malaquias. E se vocês fizeram essa pergunta, por que ele chama de Israel, já que Israel em 722 havia sido exilado, eles haviam perdido a sua nacionalidade política, agora eles se tornaram povos completamente mistos. E como fica toda essa questão? Essas perguntas deveriam emanar quando nós lemos as Sagradas Escrituras e olharmos que Deus capacita um povo por intermédio do seu Santo Espírito, como nós vimos em Zacarias. Nós vimos todos esses apontamentos de Deus confirmando esse chamado de Deus, chamando um povo para si e dando uma identidade a esse povo. Nós vemos que
Deus é aquele que remove o pecado, Deus é aquele que nos dá um nome, Deus é aquele que chama um povo para si. Vocês não podem se esquecer que a Bíblia tem uma só história, ela não possui várias histórias. Quando você se depara com as Sagradas Escrituras, você não deve olhar apenas de um ponto, mas olhando para o ponto focal, que é Cristo Jesus. Tudo vai convergir para Ele. Por isso eu gostaria de, antes de entrar aqui em Malaquias, retornar, já que eu abordei essa questão, o que ele dizia ali em Zacarias. Abordamos uma série de pontos ontem, contudo, ainda você vai ver essa questão onde fala de uma responsabilidade humana e de uma soberania divina, mas essa responsabilidade humana não está meramente atrelada à força do homem, mas de um Deus capacitando o homem a andar por um caminho que ele jamais andaria. Olha o que diz no capítulo 3, do verso 6 em diante. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, receberá autoridade sobre meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Olha como ele já deixa aqui de maneira muito clara, né? No verso 8. Ouçam o sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes. Vocês são símbolos de coisas futuras. Em breve trarei meu servo, o renovo. Nós sabemos que este renovo era a identificação do Messias. No verso 9. Agora olhem para a pedra que coloquei diante de Josué. Uma única pedra com 7 faces. Gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos. Em um só dia removerei os pecados da terra. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar debaixo da sua videira e de sua figueira. Você vai ver então, durante todo o tempo, Deus exaltar essa realidade da santidade, a realidade do homem vivendo para a honra e glória dele. Mas este mandamento revela simplesmente o dever do homem. Deus ordena aquilo que nós não podemos fazer de forma alguma, para que possamos reconhecer o quanto nós somos falhos, limitados, incapazes, e possamos clamar por essa graça que Ele nos oferece. Nós vemos então a Bíblia em vários pontos manifestar este mandamento que revela o nosso dever, a nossa incapacidade que revela cada dia mais o nosso pecado, quantas coisas você luta, mas não consegue, quantas coisas você se sente incapaz e clama ao Senhor para que Ele te auxilie. E nós vemos então, de certa forma, também essa obediência que revela essa graça operando em nós, essa graça que nos move, essa graça que nos direciona. Então não se esqueça que nós somos chamados a uma obediência. Por vezes nós esquecemos disso e ficamos, não, Deus faz tudo, e de fato Ele fez tudo. Ele fez tudo, Ele revela por intermédio da sua palavra o nosso dever. Ele faz tudo porque o pecado que corrompe o nosso coração nos torna completamente incapazes de agirmos de maneira que seja agradável a Ele. E quando nós podemos obedecer, nós devemos curvar nossos pés e agradecer, curvar nossos joelhos, nos prostrarmos, levantarmos nossas mãos e agradecermos, falando, Senhor, Tua graça tem operado em mim. Quando eu me vejo acordando, eu falo, Senhor, mais um dia a Sua graça me alcança. Mais um dia, Senhor, que eu possa viver para a Sua glória. Mais um dia, Senhor, me capacite, Senhor, a ser o que eu não sou. Me capacite a viver como Tu viveu. Todos os dias nós temos que olhar para essa graça que opera em nós, sabendo que somente mediante Ele agindo em nós poderemos ter vida. Que nós possamos olhar sempre para a Bíblia diante desses requisitos, porque senão nós arrogaremos a nós capacidades que nós não temos, nós olharemos para nós como verdadeiros autores da nossa própria salvação, o que de fato nós de forma alguma poderíamos fazer. Nós de forma alguma poderíamos nos salvar sozinhos.
de maneira alguma nós buscamos a Deus. Nós somos muito daquilo que está mencionado aqui nesse livro de Malaquias, que nós vamos abordar agora. Esse livro de Malaquias, vocês podem ver que está repleto de advertências. Muitas pessoas utilizam ele de maneira completamente equivocada, apontando para os dízimos. Talvez a única maneira que você ouviu falar de Malaquias é falando do dízimos e ofertas, que é muito mencionado, Malaquias 3:10, né? Que diz assim, ó: tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei a janela dos céus para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-la. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações serão chamadas de abençoadas, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Uma interpretação onde as pessoas pegam um texto e analisam conforme aquilo que eles almejam e não conforme o que a própria Sagrada Escritura quer nos dizer. Lembrando que o padrão dizimal era exclusivo às 12 tribos, para que eles pudessem suprir a realidade dos levitas. Se tratavam de alimentos, se tratavam deles poderem auxiliar aquele povo que servia na instrução de todo o templo. E isso é muito interessante olhar, porque a maioria das pessoas interpretam essa questão de maneira completamente deturpada. As pessoas olham o padrão dizimal como uma lei, como uma questão obrigatória. O padrão dizimal é um padrão referencial. Do que se trata esse padrão referencial? Imagina que nós não somos obrigados a nada. Nós não somos salvos por algo que podemos fazer, nós somos salvos por aquilo que foi feito. Nós cumprimos aquilo que Deus ordena na sua palavra, nós somos generosos, nós ofertamos, nós sabemos que para a manutenção daquilo que nós temos hoje como um templo, é necessário a contribuição, é necessário termos coerência naquilo que nós ofertamos. Nós fazemos não porque nós conquistamos, mas nós simplesmente reconhecemos que tudo pertence a Ele. E esse padrão de oferta deve ser utilizado, um padrão referencial, porque senão muitas vezes nós somos conduzidos pela nossa ganância. O padrão dizimal é simplesmente para que você não seja medido por si mesmo. Então, não se trata de uma obrigatoriedade, mas se trata sim de uma generosidade que emana do próprio Espírito agindo no seu coração. Nosso coração é egoísta, nosso coração, nós tendemos a olhar simplesmente para as nossas necessidades, mas Deus operando em nós cremos que nós conseguiremos nos desprender daquilo que antes nos dominava. Por vezes utilizam essa questão de roubo. Se você só ler algumas questões aqui, você já vai abordar e enxergar que não se tratava ele falando do seu povo de maneira global, ele estava falando uma questão bem específica, do qual ela é utilizada de maneira um pouco mais ampla, mas de maneira equivocada. Olha o que diz a partir do verso 3 do capítulo 3. Vejam, envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então de repente o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo. O mensageiro da aliança, porque vocês anseiam, certamente virá. Você vê que ele já aponta aqui para aquele que haveria de vir, anunciar o mensageiro. Aquele período de silêncio de 400 anos até que viria João Batista, aquele que anunciaria o Rei dos Reis. No verso 2 em diante diz: mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Observe que ele está falando acerca de uma purificação que não é dada mediante uma obra humana, mas mediante um querer divino.
Verso 3: Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Observe, então o Senhor se agradará novamente, o que significa que nós já vimos em várias passagens do quais o Senhor já não se agradava das suas ofertas. As suas ofertas eram completamente contaminadas. Você vai ver depois no capítulo 1 toda a conexão com isso. Se você for lá no capítulo 1, você vai ver que os sacrifícios que eles faziam em nada agradavam ao Senhor. Daí você vai entender toda essa lógica. Você vai ver que os assuntos são bem pertinentes e estão intimamente ligados. Ele continua no verso 5. Naquele dia eu julgarei vocês, não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário de seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Observe que ele está falando de uma maneira global da sociedade, porque creio que todos estão englobados nisso. Adúlteros e mentirosos, feiticeiros, aqueles que roubam o salário de seus empregados, que oprimem viúvas e órfãos. O ser humano, essas características são características que emanam do ser humano pecador. A mentira faz parte de nós, o adultério faz parte de nós. Somente Deus para remover todas essas características que são marcadas pelo pecado. Somente Ele nos purificando, como Ele diz que faria e fez. Hoje nós podemos ver milhares de pessoas que mentiam, que roubavam, que faziam aquilo que envergonhava a Deus, viverem de maneira que agora glorificam o nome do Senhor. Não por conta de uma evolução, mas por conta de uma regeneração que ocorreu dentro de seus corações. Olha o que diz no verso 6, agora entrando na parte onde ele vai abordar essa questão que nós acabamos de ler acerca dos dízimos, que é tão propagada. No verso 6, ele continua dizendo: Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. O que ele está apontando aqui? Ele está apontando para o pecado do homem distante de Deus, não o obedecendo. O homem nunca obedece a Deus por si só, somente Deus operando no seu coração para fazer com que agora ele haja de maneira que ele nunca agiu, que ele faça aquilo que ele nunca fez, que ele possa agora viver de maneira como ele nunca viveria se não fosse o agir do Espírito Santo. Continua dizendo: agora voltem-se para mim, e eu me voltarei a vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Você vai ver que ele sempre fala nessa questão de voltem-se para mim, e eu me voltarei a vocês. Isso daí não é trazendo uma capacidade ao homem, mas é justamente nos deixando muito claro essa questão da obediência, como eu bem disse já, aquela questão de Deus exigir aquilo que o homem não pode fazer, para que possamos enxergar que é meramente graça, para que nós possamos olhar para o nosso pecado e olharmos e falar assim: Senhor, eu não tenho capacidade, eu necessito desse grande Redentor que Tu és. Ele faz isso para nos mostrar o quanto Ele é misericordioso, que mesmo não sendo um padrão perfeito, o que é perfeito escolheu habitar em nós. Por isso agradeça ao Senhor. Ele continua dizendo aqui nesse verso 7: mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Verso 8: acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam: em que te roubamos? Daí ele diz: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Daí ele diz:
Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei a janela dos céus para vocês, derramarei tantas bênçãos que haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova, suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas, suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem do Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria do Senhor dos Exércitos. Vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, o que falamos contra ti? Vocês disseram, de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante chamaremos de abençoados arrogantes, pois os que praticam maldade enriquecem, e os que provocam a ira de Deus nenhum mal sofrem. Observe como era o pensamento deles. Aí ele continua dizendo, então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro, um memorial para registrar os nomes dos que temiam e que sempre honravam o seu nome. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles, como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve e o que não serve. Então vocês podem observar aqui que ele está falando de uma maneira global, de uma maneira onde nós podemos enxergar claramente um povo que não obedecia aquilo que Deus ordenava, onde seus sacerdotes estavam corrompidos, onde todos viviam de maneira já que envergonhava o nome do Senhor. De maneira que ainda, se Deus não operar no coração, tudo continuará caído. Ainda existem muitos que vivem conforme Deus orienta, não por conta das suas capacidades, mas porque Deus tem sido misericordioso. Agora você entrando a questão ali de Malaquias propriamente dito, na sua ordem, ao qual é mencionado, você vai ver desde o capítulo 1. Vamos ler também algumas questões aqui. Essa mensagem que foi entregue, anunciado, ele já manifesta aquela questão que eu disse a Israel. No primeiro verso você vê essa questão. Essa é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. Ele diz, eu sempre amei vocês, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amou? E o Senhor responde, foi dessa maneira que amei seu passado, Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú. Esse texto, essa questão que é abordada depois em Romanos 9, tá? Daí diz, e devastei sua região montanhosa, transformei a propriedade de Esaú em um deserto de chacais. O povo de Edom talvez diga, fomos arrasados, mas reconstruiremos as ruínas. Lembre-se que o povo edomita era os descendentes de Esaú. Continua dizendo, o Senhor dos Exércitos, porém, declara, podem reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Seu país ficará conhecido como terra da maldade, e seu povo será chamado de povo contra o qual o Senhor está irado para sempre. Observe que Deus sempre manifesta sempre o seu amor, mas ele também manifesta sua ira contra o pecado. A ira contra aqueles que insistem em viver de maneira que o nome do Senhor é envergonhado. Continua no verso 6. O verso 6 diz, o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes, olha que interessante, o filho honra seu pai, o servo respeita seu senhor. Se sou seu pai e seu senhor, onde está a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos teu nome? Vocês desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. Olha a corrupção dos sacerdotes. Vocês desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar, e vocês perguntam de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito, se agradará de vocês, o Senhor dos Exércitos. Então ele aponta justamente para esses sacerdotes que também
eram corrompidos. O povo simplesmente seguia seus sacerdotes, da mesma forma que hoje o povo segue seus sacerdotes. Oferecemos sobras, oferecemos meras esmolas a Deus. Esmolas, não estou falando de dinheiro, mas nossas vidas são entregues a conta-gotas a Deus. Nós organizamos a nossa agenda segundo os nossos padrões, segundo aquilo que nos é prioritário, e nós esquecemos de glorificar a Deus desde o momento que nós acordamos. Muitas pessoas deixam para fazer as suas coisas como primordial importância, se esquecem de Deus. Observe que menos de 30% daqueles que se dizem também ser membros da igreja frequentam de maneira assídua a reunião. Eles fazem, ainda a grande maioria não assim o faz, claro que tudo isso está debaixo da soberania de Deus, mas nós não somos chamados a vivermos pelos nossos sentimentos e sim pela obediência. Portanto, a grande maioria insiste em não obedecer aquilo que Deus estabelece como algo benéfico também para nós. Nós cultuamos a Deus, lógico, para glorificar o nome de Deus, mas para nosso benefício também, porque nós sabemos que ali é um meio de graça onde o Senhor fala aos nossos corações e nos dirige, para que nós não vivamos dessa forma, para que nós não sejamos cegos pelo maligno, contaminados pelo mundo, enganados por nós mesmos e ficarmos ali oferecendo sobras de nossas vidas para Ele. As pessoas olham, não, agora eu sou muito jovem, quando é velho, talvez você olhará e imaginará que será muito tarde. Que você possa ofertar o seu melhor hoje para o Senhor. Continua no verso 9. Vão em frente, suplique a Deus para que tenha compaixão de vocês. Mas por que Ele atenderia uma vez que apresentam esse tipo de oferta? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera de vocês fechassem as portas dos templos para que não se acendesse em vão fogo no meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor. E não aceitarei suas ofertas. Contudo, meu nome é honrado de manhã até a noite por pessoas de outras nações. Olha que interessante. Lembra-se que as outras nações eram gentias. E ele está falando que em outros lugares as pessoas o adoravam. Isso é uma realidade, tá? Isso é uma realidade. Muitas vezes o próprio povo de Deus envergonha o nome de Deus. Que Deus nos capacite a não sermos como esses. Que Deus nos corrija, que Deus nos direcione para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Continua dizendo, verso 12. Mas vocês com suas ações desonram meu nome. Ao trazer alimentos desprezíveis, declare que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. Dizem, é difícil demais servir ao Senhor e desprezam minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês trazem como oferta animais roubados, aleijados e doentes. Acaso devo aceitar de suas mãos esse tipo de oferta, diz o Senhor? Observe ali a maneira como ele está tratando. Aqui ele trata das ofertas, sacrifícios. Lá no capítulo 3 ele vai tratar também do povo em geral, trazendo seus dízimos e ofertas. Mas seus próprios sacerdotes já estavam corrompidos. No verso 14, maldito seja o trapaceiro que promete um carneiro forte de seu rebanho, mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso, pois seu grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, é meu nome, é temido entre as nações. Imagina que isso era muito comum, né? E continuou muito comum você ver depois, nas passagens onde Cristo entra, ele inclusive organiza todo o seu chicote para depois entrar e sair virando a banca dos comerciantes. Deus continua fazendo isso e continuará fazendo isso. Mas lembre-se também que o falso profeta é juízo de Deus para o falso crente. Que nós sejamos conduzidos pelo único pastor, o único e verdadeiro pastor. Nós arrogamos um título, mas esse título não nos faz seres especiais, deve nos fazer pessoas tementes ao Senhor. Há um só, único e verdadeiro pastor, que é Cristo Jesus. Ele há de nos purificar e nós clamamos para que comece dentro da sua própria casa, para que possamos nos arrepender e viver de maneira que Ele seja glorificado. Capítulo 2.
Capítulo 2 diz: ouçam, sacerdotes, este mandamento é para vocês, escutem-me e decidam honrar meu nome. Observe que ele sempre chama o povo a uma decisão, ele sempre chama o povo a uma resposta. Isso nós não podemos esquecer, nós não podemos olhar como um Deus nos chamando à responsabilidade. Não se esqueçam que você é responsável. Não olhe e fique sentado esperando as coisas acontecerem, pois Deus escolheu se manifestar por intermédio também das nossas vidas. E nossas vidas devem ser respostas àquilo que Ele deixou escrito, soberanamente, nas suas palavras. Então aqui continua dizendo as advertências. Diz o Senhor dos Exércitos: pois do contrário enviarei maldições sobre vocês, amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que receberam. Na verdade, já as amaldiçoei, pois vocês não levaram a sério minha advertência. Castigarei seus descendentes, esfregarei seu rosto no esterco. Olha que interessante, essas palavras emanavam do nosso Senhor Altíssimo. Amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que receberem. Na verdade, as amaldiçoei, pois vocês não levaram a sério minha advertência. Castigarei seus descendentes, esfregarei em seu rosto o esterco dos sacrifícios que vocês ofereceram em suas festas sagradas, e os lançarei no monte de esterco. Assim vocês saberão que enviei este mandamento para que minha aliança com os levitas continue, diz o Senhor dos Exércitos. O propósito de minha aliança com os levitas era dar vida e paz, pois foi o que lhes dei. Para isso era necessário que me temessem, e eles demonstraram grande temor por mim e reverência por meu nome. Transmitiram ao povo a verdade das leis que receberam de mim. Não mentiram nem enganaram. Andaram comigo, vivendo de modo pacífico e justo, e desviaram muitos do pecado. Verso 7. As palavras do sacerdote devem guardar o conhecimento de Deus, e o povo deve buscar o sacerdote para receber instrução, pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês, sacerdotes, se desviaram dos caminhos. Olha as advertências, tá? Mas vocês, sacerdotes, se desviaram dos caminhos de Deus. Suas instruções fizeram muitos caírem em pecado. Vocês quebraram a aliança que fiz com os levitas, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 9. Por isso fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não me obedeceram, mas mostraram parcialidade na aplicação da minha lei. Verso 10. Não somos filhos do mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Então por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança dos nossos antepassados? Ele diz no verso 11: Judá foi infiel. É uma coisa detestável. Uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso, e que ainda assim apresente uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Observe que o povo sempre fez esses casamentos mistos, o qual Deus já repugnava mediante milhares de advertências. Continua dizendo, verso 13: há outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele não dá atenção às suas ofertas nem as aceita com prazer. E ainda perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens, mas você foi infiel. Embora ela tenha continuado a ser companheira, a esposa a qual vocês fez seus votos de casamento. Acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? E em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E Ele o quer. E o que Ele quer? Dessa união quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade do Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Observe que todas essas advertências do profeta visavam corrigir os passos do seu povo. Um povo que vivia completamente
distante da palavra. Seus casamentos eram impuros, a sua adoração era impura. A adoração não está simplesmente ao que oferta no altar, mas o que você vive na sua vida. Portanto, essas advertências continuam também ainda presentes no nosso dia. Quais são as razões que você faz o que você faz? Diante das suas ofertas ao Senhor, falando de questão monetária, será que você o faz por medo? Por medo? Ou você faz por gratidão? Será que você faz por barganha? Querendo ofertar 10 e receber 100, ofertar 1.000 e receber 10.000? Ou você o faz porque você o ama? Será que você é fiel à sua esposa? Será que você cumpre aquela promessa que você fez ao lado do Senhor, à frente do Senhor, tendo Deus como testemunha? Será que você olha e entende que a sua família é uma instituição sagrada e instituída por Deus? Que possamos também ser advertidos por essa palavra que não visava simplesmente comunicar há 2.500 anos atrás, mas ser presentes em nossas vidas. Olha como ele continua dizendo essas advertências. No verso 17, vocês cansaram o Senhor com suas palavras. De que maneira o cansamos, vocês perguntam? Vocês o cansaram dizendo que todos que praticam mal são bons aos olhos do Senhor e que ele se agrada deles. E também ao perguntar, onde está o Deus da justiça? Daí ele entra no capítulo 3, ele diz, vejam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. E ele veio. O capítulo 4, daí ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palhas os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Observe que essa questão de queimados, a grande maioria das menções de fogo, por isso que vocês às vezes cantam aquelas músicas do fogo, lembre-se que o fogo muitas vezes manifesta o juízo, então preste muita atenção àquilo que você canta, tá? Preste muita atenção, porque as músicas, em sua grande maioria, não reproduzem contextos bíblicos e não retratam da palavra de Deus. Eles falam apenas a corações humanos, do qual não visa a edificação do corpo de Cristo. Visa simplesmente colocar o homem como o centro, como um verdadeiro protagonista nessa grande história. Pense que nessa história não há protagonistas, há apenas um Senhor e um Deus que deve ser glorificado. Que nós sejamos anônimos, mas que Deus seja sempre exaltado e glorificado, porque toda a honra e glória deve ser dada somente a Ele. Continua dizendo, verso 2, mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos nos pastos. É muito belo essas ilustrações, né? Como bezerros soltos nos pastos. Não sei quem de vocês já tiveram a oportunidade de ver um cavalo quando ele é solto da sua baia. Ou até mesmo um bezerro, um boi. É muito natural isso, tá? Uma vez eu fui num aras, aí estava observando o cavalo que estava preso, aí quando ele solta no espaço dele correr, ele sai correndo, ele começa a dar coices, pular, se espreguiçar, como se te manifestasse uma alegria da liberdade. Assim seremos nós. E assim poderemos já viver esse reflexo do céu aqui na terra, entendendo que nós somos livres. Livres em Cristo Jesus. O livre não está atrelado a fazermos o que quisermos, mas de agirmos conforme a sua palavra. Essas advertências que foram dadas no Antigo Testamento visavam apontar para os homens como desobedientes, para os homens como incapazes. E agora,
nós já temos a revelação do que Deus haveria de fazer e fez. Ele enviou seu divino Espírito Santo, ao qual nós clamamos que penetre os nossos corações, que abra nossos olhos para que possamos enxergá-los e possamos desfrutar e ter essa alegria, essa paz que excede todo entendimento, que não vem de nós, que não vem das nossas conquistas, mas vem daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Portanto, hoje, clame ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, reconheça o quanto você é falho, reconheçam as suas limitações e peça para que o Senhor o regenere, o transforme e o direcione para que você possa viver para a honra e glória do nome dele. Ele continua dizendo no verso 3: no dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem pó sobre seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 4: lembre-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai. Lembre-se que mais uma vez aqui ele retrata não só o povo de Judá, agora Israel. Ele aponta para Israel, o povo de Deus. Embora tenha permanecido somente Judá, ele olha para uma nação que não é constituída meramente por pessoas que emanam daquele território, mas pessoas de todas as raças, tribos e nações. Um só povo, uma só igreja, uma só aliança. É assim que Deus resolveu estabelecer. E nós cremos nisso e cremos que Ele nos fez para Ele, para a honra e glória do seu nome. Mas que sejamos obedientes e servos àquilo que Ele nos disse. No verso 5 diz: vejam, eu lhes envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos. Olha o que ele diz: vejam, eu lhes envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Terrível e grande dia. Terrível. Terrível para os ímpios. Terrível para aqueles que desprezam o Senhor. Terrível para aqueles que não creem. Terrível para aqueles que endurecem os seus corações. O profeta Elias, que não veio em corpo, mas em espírito. O espírito de Elias estava sobre João Batista. O espírito profético. O espírito daquele que anunciava o grande Messias. Continua dizendo: ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos, e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A maldição está em estarmos completamente afastados de Deus. E a maior bênção que pode nos ocorrer é crermos que Ele é nosso único e suficiente Salvador. Que você possa crer que esse Messias que foi prometido no Antigo Testamento, Ele veio. Lembre-se que o enredo bíblico é sempre a criação, a queda, a redenção e a consumação. Nós vimos a criação e a queda ali em Gênesis até o 3. E agora, de Gênesis 3 até Cristo ressurreto, nós vamos ver esse processo como foi feito de restauração e redenção. E agora nós aguardamos a consumação de todas as coisas, a segunda vinda do Senhor. Enquanto isso, nós cremos que Ele continua a nos sustentar, a nos guiar e a nos capacitar, a sermos aquilo que nós não conseguimos ser, a obedecermos aquilo que jamais conseguiríamos obedecer. Nossa dependência não está na nossa força, mas neste Deus que emana todo o poder. Então, que você possa confiar hoje em Deus, que você possa sair daqui hoje crendo que Deus opera no seu coração, que Ele continua a te amar e Ele jamais se esquecerá de você. Para encerrar, eu gostaria apenas de manifestar as divisões dos livros, embora eu já tenha falado sobre o livro de maneira integral, para que vocês possam memorizar de maneira mais fácil. Tem duas divisões que são bem utilizadas ou bem divididas, que estão da seguinte forma. A primeira parte, o capítulo vai do capítulo 1, do verso 1 ao 5, onde diz o amor de Deus para Israel, onde ele manifesta ali no início. No capítulo 1, verso 6, do capítulo 2 ao 9, a repreensão contra os sacerdotes. Depois, do capítulo 2 ao 10, do verso 3 a 18, a repreensão contra o povo.
No capítulo 4, o dia do Senhor e o sol da justiça. Dessa forma você tem uma visão panorâmica e abrangente. Aqui, na outra divisão, é um pouco mais detalhista e talvez também seja muito válido, para que você memorize de uma maneira um pouco mais detalhada. No capítulo 2, ou no capítulo 1, do verso 2 ao 5, ele vai trazer o primeiro debate. Eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós amei. Em que nos tem amado? Daí do capítulo 1, verso 6, o segundo debate. Ele diz: honrem a mim. Onde está a minha honra? Onde está o meu respeito? Mas vós disseis: em que desprezamos teu nome? No capítulo 1, verso 7, 2 a 16, ele vai trazer o terceiro debate. Ofereça um sacrifício puro. Oferecereis sobre meu altar pão imundo? Mas vós perguntais: em que tenho profanado? A quarta parte, capítulo 2 ao verso 17 e até o 3, verso 6. O quarto debate: vivam uma vida pura. Enfadais o Senhor com vossas palavras, mas vós disseis: em que enfadamos? A quinta parte, capítulo 3, verso 7, vem o quinto debate. Voltem-se para mim, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Não vos dizeis: em que havemos de tomar? Daí a sexta parte, capítulo 3, verso 8 ao 12. Sexto debate: parem de me roubar. Vós me roubais, mas vós dizeis: em que te roubamos? Sétima parte, capítulo 3, verso 13 ao 18. Sétimo debate: me sirvam de coração. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós disseis: que temos falado contra ti? Oitava parte, capítulo 4, oitavo debate. Temam o meu nome e obedeçam a minha lei. É isso que nos importa. Temer o nome de Deus e obedecer a sua ordem, pois nós podemos obedecê-lo, pois ele nos capacita. Que Deus te capacite, que você esteja cada dia mais diante dessa presença do Senhor, deste Deus misericordioso que escolheu nos amar. Que você lute com todas as suas forças para que você possa viver conforme Ele ordenaste em sua palavra, que sua vida possa propagar o bom aroma de Cristo, que você continue a meditar nas Sagradas Escrituras, que você reconheça que você é falho, que você não repita os mesmos erros dos seus antepassados, que você possa continuar firme e forte, que Deus o sustente. Convido todos vocês a estarem hoje conosco para cultuar o Senhor às 20 horas, na Avenida dos Bandeirantes 1440 ou na Rua Breja Alegre 138. Galego, terça-feira. Irmão, para ir para balada você deu um jeito, para sair com os contatinhos você deu um jeito, para ficar 2 horas ouvindo a palavra de Deus e cultuando a Deus você não tem tempo. Essa é a grande incongruência. Nós queremos passar a eternidade com Deus, mas nós não queremos adorá-lo no tempo que nós temos aqui. Nós estabelecemos milhares de outras prioridades e desprezamos as coisas de Deus. Embora vocês estejam aqui agora, lógico que buscando o conhecimento de Deus, quanto mais melhor. Você pensa que quanto mais dinheiro melhor, você pensa que quanto mais saúde melhor, quanto mais alegria melhor, mas quanto Deus mais melhor que nós podemos fazer, nós não fazemos. Quanto mais dinheiro, melhor você queria, mas você pode fazer muitas coisas ainda assim não ganhar dinheiro. Você pode fazer milhares de coisas para a sua saúde e a sua saúde ainda não ser. Mas quanto mais buscarmos a Deus, mais nós sabemos que Ele opera em nosso coração. Porque assim o é. Quanto mais buscamos, mais o reconhecemos como nosso soberano. E nós buscamos porque Ele nos atrai, e eu tenho certeza que você já foi atraído por Deus. Portanto, esteja lá hoje conosco. Hoje será outra pessoa que irá ministrar, um dos membros do confronto. Então, esteja conosco para que possamos cultuar, porque Deus continua falando por intermédio das Sagradas Escrituras e capacitando seus servos a proclamarem a verdade que emana única e exclusivamente dele. Perfeito? Espero vocês, tamo junto, que Deus nos capacite. Até amanhã, se Deus assim permitir, iniciaremos um Novo Testamento, ou seja, falta apenas 27 dias para encerrarmos não só a leitura e agora também todo esse panorama bíblico. Tenho certeza que será maravilhoso. Beleza? Tamo junto, um beijo no coração, não se esqueçam de comentar e compartilhar e que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui. Fui!